Olá, irmãos, irmãs do Ideal Espírita, amigos, amigas, que a paz de Jesus tome conta dos nossos lares e que fique conosco, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus. Mateus, versículo 11 a 29. Jesus disse essas palavras à multidão aflita. Ele quis nos dizer com essas palavras que ele estava ali para aliviar a cada um que sofria e que estava em aflição. Quando o seu jugo é leve, quando assim ele falava, ele quis dizer que ele trazia uma esperança de amor, uma esperança de alegria, de felicidade, para que aqueles tormentos, aquele sofrimento fossem aliviados. Porque Jesus não nos cobra nada. Jesus não quer de nós sacrifícios. Ele quer que nós sejamos felizes. E para sermos felizes, há necessidade de nós irmos até Ele. Porque Ele nos espera. Mas de que forma Jesus nos espera? Da forma melhor possível, através das nossas transformações interiores, da nossa mudança. E essa transformação requer também que, quando nós estivermos em aflição, em sofrimento, passando por problemas difíceis, nós tenhamos paciência, tolerância, sejamos pessoas não revoltadas, que não sejamos pessoas que blasfemem contra as nossas provações, contra as nossas privações, as necessidades que estamos passando, muitas vezes nos tirando a paz, a tranquilidade, fazendo com que nós nos sintamos até abandonados, porque Jesus não abandona ninguém, mas Ele, como nos prometeu que aliviaria-nos a nossa dor, com certeza e evidentemente que Ele estará sempre ao nosso lado. Por isso, trouxe para nós uma doutrina maravilhosa, uma doutrina de amor, uma doutrina de esperança, para que tenhamos dias melhores. E ele falava para as multidões de aflitos, desalentados, proclamando o seu divino propósito de aliviar as dores das criaturas. Ele espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição dos ensinamentos divinos. Ele quer passar para nós os ensinamentos divinos através das suas palavras, através da mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de tranquilidade. E aí nós podemos nos perguntar: onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do Cristo? Há aqueles que preferem viver nas paixões, nas ilusões, no mediatismo, do que viver uma vida amena, uma vida tranquila, em que esteja Jesus presente no nosso dia a dia. Porque para as transformações é necessário
um esforço muito grande. Muitas vezes nós não mudamos ou demoramos para essa transformação por causa do medo, porque o medo traz para a gente um sacrifício, talvez, porque iremos deixar determinados vícios, determinadas manias, determinadas ações, determinados comportamentos, para vivermos de uma forma diferente. E tudo isso nos causa, talvez, o medo do enfrentamento, o medo do novo. E preferimos continuar naqueles atavismos passados em que trouxemos para o hoje as nossas imperfeições, os nossos defeitos e os nossos vícios. E isso tudo tem que ser modificado, porque só depende de nós. Jesus nos chama quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, dando para nós, nos ofertando o seu jugo, que é leve e suave. Jesus foi e sempre será o grande restaurador. Ele conhecia perfeitamente as nossas dificuldades, afirmando inclusive que não viera chamar os justos, isto é, aqueles já identificados com bem, mas os pecadores, ou seja, a imensa maioria dominada ainda pelo egoísmo e pela ilusão. Ele sabia, em consequência, que os frutos do seu trabalho não surgiriam de imediato, iria demorar um pouco, mas a sementinha foi colocada, a mensagem dele foi ofertada para todos nós. Ele viveu conosco, ele exemplificou e sabia de que um dia nós iríamos despertar para o bom, para o belo, para a felicidade, para a alegria de viver, a alegria de servir. A doutrina espírita mesmo nos permite entender este convite do Mestre, tanto em seu significado quanto em sua aplicação. Lembrando que a submissão ao egoísmo é caracterizada por conflitos, apego, ansiedade, que realmente representa um pesado fardo a dificultar a nossa marcha, que se faz penosa e cheia de sobressaltos. O jugo de Jesus é suave, por nos libertar desses prejuízos, conduzindo-nos progressivamente à vivência do amor e da caridade. Como a terapia de Jesus era de profundidade, sempre convocava o paciente a não voltar a pecar, evitando novos comprometimentos. Essa sim seria a cura real, a de natureza interior, mediante a transformação moral em razão de encontrar no ímã do ser a causa do seu padecimento. Então a sabedoria de Jesus é inigualável, porque penetra no âmago dos acontecimentos, de onde retira o conhecimento que faculta entender que sucede com cada qual o procura. Então, ele queria tirar de dentro de nós do nosso ser aquele mal que nós mesmos produzimos. Ele queria nos alertar, nos mostrar. Então, quando Jesus ia a cada um, ele, como tinha autoridade moral, ele produzia em cada um de nós uma admiração profunda por ele, porque além dele falar para nós o que nós deveríamos fazer, nos dando esperança para aquelas aflições, ele também demonstrava com seu exemplo da necessidade de nós suportarmos determinados acontecimentos na nossa vida, problemas,
algum acidente, algo que nos faz sofrer, que nos faz com que nós vivamos uma vida de aflições ou de desares, que ele fazia com que nós víssemos por outro ângulo, que é necessário ter paciência, que é necessário nós amarmos a nós mesmos, a nossa vida, e entender que tudo isso passa e tudo isso vai ser bom para o nosso crescimento individual. Cada etapa da nossa vida que nós passamos e que faz a gente refletir e que faz com que a gente padeça um pouco, e quando nós saímos dessas situações vitoriosos, ou se nos revoltarmos, irá ser de um grande crescimento para nós espiritual. Então, há aqueles paralíticos para o bem e são mutilados moralmente, porque buscam viver o prazer, buscam viver as paixões, buscam viver determinadas alucinações, achando que isso é ser feliz, é viver uma vida fugindo dos enfrentamentos, dos problemas, das nossas dificuldades, enfrentar a nossa vida da forma real, da forma em que ela se apresenta, e termos ouvidos e olhos para ver e escutar as coisas de Deus, a mensagem do Mestre, que só quer o nosso bem. Por isso o jugo dele é leve e suave, porque Jesus não quer de nós o nosso sofrimento, os nossos padecimentos, sacrifícios. Ele quer que nós aprendamos a ser mais pacientes e lutarmos com amor, fazermos a caridade, fazermos o bem, para que também este bem volte para nós de uma forma agradável, para que possamos ser realmente felizes. No livro Contos e Apólogos, ditado pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, em psicografia de Chico Xavier, há um caso muito interessante para a nossa reflexão, que é o remédio objetivo. Isidoro Viana, colaborador no serviço da caridade cristã, não obstante o devotamento com que se entregara aos princípios evangélicos, torturava-se infinitamente ante os golpes da crítica. Nas sessões do grupo, vivia em queixas constantes. Tão logo se incorporava Policarpo, o benfeitor espiritual, que dirigia a casa, intervinha Isidoro reclamando: irmão Policarpo, estou exausto. Que me aconselha? O mau juízo sufoca-me. Se cumpro minhas obrigações, chamam-me bajulador. Se me afasto do dever durante alguns minutos, acusam-me de preguiçoso. Toma-se a iniciativa do bem, declaram-me afoito. E se aguardo cooperação de alguém, classificam-me de tardio. Que fazer? O mentor desencarnado contornava o problema delicadamente e acabava asseverando: o plano terrestre, meu amigo, ainda é de enormes contrastes. A luz é combatida pelas trevas, o mal pelo bem, a hostilidade que a ignorância nos abre favorece o trabalho geral de esclarecimento. Tenhamos calma e prossigamos a serviço de nosso Senhor, que nos ajudou até a cruz. O companheiro choramingava e na próxima reunião voltava a pedir: irmão Policarpo, que tentar em favor da harmonia. Minha boa vontade é inexcedível, entretanto, como proceder antes os adversários gratuitos? O cerco dessa gente é insuportável.
Não consigo caminhar em paz. Renda-se, culto à gentileza, abrindo o espírito à ternura dos amigos. Dizem que sou explorador de confiança alheia. E se busco isolar-me atento aos compromissos que assumi, afirmo que não passo de orgulhoso e mau irmão. O protetor respondia tolerante. A tarefa, meu amigo, será mesmo assim. Quem conhece Jesus deve desculpar a leviandade daquele que ainda o não conhece. Aliás, a obra de evangelização das almas demanda paciência e perdão com o sacrifício de nós mesmos. Se não nos dispusermos a sofrer, de algum modo, pela causa do bem vitorioso, quem nos libertará do mal? Tenhamos suficiente valor e imitemos o exemplo da suprema renúncia do Mestre. Isidoro gemia, concordando a contragosto, contudo, na semana seguinte repisava: irmão Policarpo, o que será de mim? A opinião do mundo é obstáculo intransponível. Não aguento mais. Em tudo a censura castiga. Dão-se recursos materiais. Contribuindo nas obras da compaixão fraternal, sou apontado por vaidoso, com mania de ostentação. E se procuro retrair-me de alguma sorte, gritam por aí que tenho um coração empedernido e gangrenado. A incompreensão dá para enlouquecer. Como agir? O amigo generoso replicava sereno: semelhantes conflitos são injunções da luta santificante. Quem muito fala, aprenderá mais tarde a calar-se. Não se prenda às desarmonias alheias. Ligue-se ao bem e acompanhe as sugestões mais nobres. Enquanto a imperfeição dominar as almas, a crítica será um estilete afiado, convocando-nos à demonstração das mais altas virtudes. Coloque sua mente e seu coração na vontade do Senhor e caminhe para a frente. As árvores ressequidas ou estéreis jamais recebem pedradas. Não tem fruto que tente os que passam. Avancemos, corajoso no trabalho cristão. Isidoro lamentava-se e o assunto transferia-se à reunião imediata. De semana a semana, o aprendiz chorão multiplicava perguntas até que certa noite, agastado talvez com incessantes apelos à serenidade que o instrutor lhe propunha, exclamou desesperado: o que eu desejo, irmão Policarpo, é uma orientação decisiva contra os ataques indébitos. Que medida adotar para não sermos perturbados? Como anular a reprovação desalentadora? Por que processo nos livrarmos dela? Como sustar-nos ao reboque a deturpação, a maldade? O benfeitor espiritual sorriu magnânimo e acentuou: ah, já sei, você pede um remédio objetivo. Isso mesmo, tornou Isidoro ansioso. Pois bem, concluiu o amigo espiritual benevolente, a única medida aconselhável é a paralisia da consciência. Tome meio quilo de anestésico por dia, descanse o corpo em poltronas e leitos, durma o resto da existência, despreocupe-se de todos os deveres, fuja a aspiração de elevar-se, resigne-se à própria ignorância e coloque-se a ela tanto quanto a ostra se agarra ao penedo. E desde que você se faça completamente inútil, por mais nada fazer, a crítica baterá em retirada. Experimente e verá. Isidoro escutou a estranha fórmula de olhos arregalados e daí em diante começou a servir sem perguntar. Meus amigos, nós muitas vezes nos propomos a servir, mas sempre com lamúrias, sempre com reclamações, sempre insatisfeitos. E
nos deparamos com um instrutor, um amigo que está sempre nos auxiliar, nos incentivando, mas as reclamações continuam. Se nós não queremos ser criticados, se nós não queremos ser reparados, vistos, então paremos de realizar a tarefa do Cristo. Ele nos chama, e quando Ele nos chama ao serviço, nós temos que não olhar para os lados e fazermos o nosso trabalho olhando para a frente, cientes de que Jesus espera por nós. E Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, ela nos diz o seguinte: Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas: vinde a mim, eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a Ele. É isso, meus amigos. Vamos até Jesus. Busquemos o Mestre, porque o jugo dele é leve e suave, e ele nos aliviará sempre as nossas aflições. Sirvamos ao Mestre querido. Que o Senhor Jesus nos abençoe.